Boa noite, você que nos assiste da Escola de Ocultismo Prático. Hoje nós temos um convidado bem bacana que vai falar sobre o Ifá e os destinos. Com vocês aí depois da nossa vinheta, Fernando Ifaiori. Vamos que vamos. Boa noite, meu querido Fernando. Quanto tempo? Olá, Boiê. Boa noite, Klaus. Verdade, né? Temos uns dias aí sem nos vermos, né? Mas é um prazer estar aqui novamente. Uns dias muitos, né, Fernando? A gente está realmente aí um bom tempinho sem estar juntinho aí. Mas que bom que você está aqui de novo com a gente, trazendo aí esse assunto tão bacana, tão espetacular, que poucas pessoas é, conhecem, até mesmo dentro das próprias religiões, Iorubás, Fon e outras que possuem Fá, o Ifá, elas acabam não Sim. conhecendo tanto aí, né, sobre o tema, e é uma das vertentes, né, de práticas mais importantes, né, que existem. E eu queria que você falasse um pouco, Fernando, começasse a falar um pouco justamente sobre isso. Qual é a importância do Ifá na vida de uma pessoa? Olha, o IFA, né? Reprisando um pouco aí, uma questão até que todo mundo já sabe, mas é bom falar. O IFA, ele é a ciência de Olodumare, né? A sabedoria universal. E lembrando sempre que Olodumare não podemos equiparar com o Deus cristão, né? São visões diferentes do que é Deus, né? Então, para os iorubás, Deus, ele é uma inteligência, um conhecimento cósmico, universal, e você tem Ifá, que é a ciência, né? Que contém toda a sabedoria, e que, inclusive, ela se repete através dos 256 Odus. Então, tudo que acontece hoje vai acontecer amanhã, depois, sempre está se repetindo. Como o dia nasce e depois chega a noite, a mesma coisa. Esse ciclo nunca para, né? E através do profeta, ou podemos chamar do Babalaô Orunmilá, que podemos equiparar um pouco com o lado do cristianismo. Por exemplo, nós temos o chamado Deus cristão, e a encarnação dele, quer dizer, o mensageiro dele, Jesus. Né? E é bem parecido, porque nós temos Ifá, que é a ciência, que é uma divindade que nunca teve encarnada, mas nós temos Orunmilá, que passou pela questão da encarnação, viveu aqui na Terra, como vários outros orixás, né? Outros éboras. E através de Orunmilá, que se tem todo o sistema Ifá, que está relacionado com o destino de cada ser humano na Terra. E aí, Klaus, é uma coisa que eu vejo, porque existem muitas diferenças, vai de cada sacerdote, mas como eu e alguns outros, nós temos essa visão, que o Ifá se torna individual por isso, né? Você tem os festivais, você tem o lado comunitário, mas o Ifá está relacionado com o seu ori e com o seu destino, né? Então, a importância do Ifá, bom, não podia ser diferente, é fundamental, até na questão do culto ao orixá e qualquer outra energia, porque ele é a grande bússola. Através dele, como a nave-mãe, através dele tudo se... Né? E você tem a diáspora aqui. É um sistema também, eu não faço mais parte, então prefiro não ficar avaliando, que você cultua orixá através do comando dele mesmo. Né? Então, sobre a vontade daquele santo, daquele orixá. No Ixexelaguá, no sistema tradicional, não. Você não faz nada sem que tenha consulta Odu e Fá. Até para você não perder tempo e não gastar materiais, fazer oferendas gigantescas que muitas vezes não tem necessidade.
Bacana, bacana. O Ifaiori, existe vários sistemas de Ifá, de Fá. Você poderia falar um pouco, porque às vezes causa, né, confusão no pessoal. Pô, peraí, nos povos iorubás tem Ifá, nos povos Fon tem Fá, em outros povos tem Afá. Qual que é a principal diferença? Existem diferenças? Existem egrégoras diferentes sobre isso? Ou foram povos que disseminaram isso? Partiu de um local só e foi disseminando, adaptado para povos diferentes? Ou cada povo foi revelado o seu? Como é que é essa pegada? Então, Klaus, na realidade não existe uma certeza de como isso se dividiu, exatamente ninguém tem essa certeza, né? Eu prefiro falar da rama nigeriana, que é a que eu faço parte, tá? Tenho noções, porque assim, eu prefiro não entrar muito naquilo que eu não pratico, senão fica muito teórico, entendeu? Então, por exemplo, conheço pessoas da rama cubana, da santeria, né? Já da questão do Paco no Vodum, não conheço, Klaus, nunca interagi. Tem, assim, uma noção muito mínima, né? Que é o que você está fazendo parte. Mas o que eu preferia entrar já seria na questão da rama nigeriana, né? Da questão do Ifá. Mas, no modo que eu vejo, puxa a responsabilidade para mim, é a mesma ciência que ela se divide, ela é vista de maneiras diferentes, dependendo das aldeias, das tribos, né? Porque em África, temos que lembrar, em Urubalândia, que cada tribo, cada região, eles cultuam de uma maneira diferente, é muito parecido aqui com o Brasil. Não existe, é que as pessoas acham que por ser tradicional, não, por exemplo, tem regiões que Xangô, ele não é um boró, ele é uma iabá, é um orixá, seria um orixá feminino, o outro já é masculino, no Brasil é masculino. Então tem muita, se varia muito de uma tribo de uma para outra, né? Mas Bacana. no meu ponto de vista, é a mesma ciência que é vista, cultuada. Agora, como isso começou exatamente, existem várias teorias para os mais. A mesma coisa, o culto de Fá tem 15 mil anos, 10. Não, ninguém tem essa certeza. Falam de 15 mil. É uma coisa que fica muito supérflua, né? A gente afirmar. Entendeu? Bacana. Fernando, você provavelmente começou como sacerdote no candomblé. No candomblé Queto. Provavelmente foi no candomblé Queto. Por que você resolveu migrar pro Ifá? Por que você parou e falou assim, nossa, eu quero fazer... Porque assim, eu entendo que existem chamados, né? Claro. Mas como que tu detectou isso em você? Tipo, cara, eu estou motivado a ir pro Ifá e... Porque, na verdade, a filosofia do Ifá, do Fá, do Afá, ele transforma a vida da pessoa mesmo. Você modifica mesmo. Nós estamos falando de uma cultura que supostamente tem um cunho árabe, né? Veio ali de uma parada meia árabe, né? Não sei se eu estou falando besteira, se tiver, por favor, me corrija. E Com a questão dos costumes, né? E é uma coisa muito familiar, muito impactante para quem realmente entende o significado de cultuar Fá, né? Porque o Fá, ele vai trazer ali grandes transformações na vida da pessoa, grandes impactos positivos na vida da pessoa. O que é muito bacana, né? Eu mesmo, só um pouquinho que tenho me envolvido com o Fá, na verdade o Fá do Vodum, eu já tenho tido assim bastante impacto, eu e minha família, de várias coisas, o que é bastante positivo. Entretanto, eu queria saber de você o seguinte: o que te motivou realmente a migrar de sacerdócio do candomblé, propriamente dito, do Queto, para o Ifá? Então, na verdade, assim, quando eu fui iniciado, raspado no sistema da diáspora, eu, simultaneamente, conheci meu Luô, que ele é Balaô, e ele foi eu fui muito aos poucos. Então, eu ficava no lado do candomblé e no Ifá ao mesmo tempo. Logo depois, eu
fiz a raspagem, tomei a dita, que aí a gente tem que respeitar que são coisas da obrigação de um ano, que é um guri, é bom, enfim. E depois dessa obrigação de um ano, eu comecei a frequentar o ilê dele, consultei o Pelé, né? Então, fui meio que andando nessas duas vias. Aí tomei minhas obrigações dentro do candomblé, e a partir daí eu não via mais lógica de eu estar na diáspora. Então, o que eu digo, tem pessoas que se encontraram na diáspora, não tem o certo e errado. Eu já me encontrei. O que me motivou, basicamente, que assim, Klaus, na diáspora, você tem muito a visão da comunidade, de culto comunitário, e outras coisas que, se a gente entra, cara, são campos muito minados para você falar, que as pessoas vão dizer que você já está com preconceito, e não é. Eu, particularmente, acho que espiritualidade não tem nada a ver, por exemplo, com o movimento de cor de pele, de etnia. Não tem nada a ver. Espiritualidade é uma coisa, energia não quer saber disso, mas o pessoal não tem essa visão. E aí você é obrigado, muitas vezes, a compactuar com coisas que não tem nada a ver com você, nesse meio. Dentro do sistema de comunidade, muitas vezes você é obrigado a ter gastos financeiros para contribuir com festas que a casa tem, movimentos culturais, que isso... Mas isso é qualquer casa, o Klaus, inclusive nas de IFA. Quando o IFA ele começa a ter o sistema muito... Ele acaba equiparando nessa questão de comunidade, acaba dando na mesma. Porque passa a ser 70% humano, se tornam máfias dentro da casa, panelas, e 30% é espiritual. E na prática, que as pessoas falam muito teoria, eu gosto de ser prático. Se você não conseguir agradar essa panela, lidar com eles, você não vai ter acesso a nada, vão te queimar na casa e você vai acabar sendo excluído. Isso não é espiritualidade. Isso eu falo com qualquer um, pode chamar quem você quiser. Isso não é espiritualidade, eu provo que é o que acontece nas casas. E o IFA, você tem um sistema mais comunitário também, não tem uma regra específica no IFA. Mas o que me motivou mesmo? Eu comecei a perceber que eu assumiria responsabilidades que na diáspora você não assume. Como, por exemplo, você ter um odubó, assentamento, sobre o seu poder, a sua responsabilidade, desde que você tenha um local adequado, né, Klaus? Que aí também tem pessoas que usam isso para extrapolar. Querem ter assentamento em qualquer... Não, tem que ter um local adequado, reservado. Como eu sempre tive esse privilégio, eu comecei a assumir essa responsabilidade. E aí você começa a aprender, começa a estudar Odu. A minha prática dentro do IFA começou com Eren de Locum com Búzios, que eu joguei durante 15 anos, né? E aí, de um tempo para cá, que agora eu só jogo ao Pelé, já, né, me dedico só ao Pelé. E eu comecei a perceber, você começa a aprender acolchés, alguns magias, é um universo muito encantador, ao qual você acorda de manhã, você já tem que rezar, você começa a ter compromissos que no sistema de diáspora, Klaus, é assim, o que eu digo, eu não me enquadro, quem se enquadra, axé, eu não me enquadro. Você tem que esperar a questão dos 7 anos, os seus assentamentos ficam retidos numa casa, você não tem acesso a estar ali interagindo com aqueles odubós, que ali são como para-raios, são forças vivas, ligadas ao seu ori, você tem que estar interagindo todos os dias, não é uma vez por ano, são conceitos que, para mim, particularmente, não encaixaram. E aí, quando o meu Olu revelou, pô, você tem caminho sacerdotal, eu fui embora. E no IFA também a gente está sempre aprendendo, Cláudio, não existe fim. Né? E fechando essa sua pergunta, assim, uma coisa que eu sempre falo, se você pegar um arabá de 90 anos de idade, que quando ele estava na barriga da mãe dele, os babalaôs da aldeia eles já sabem quem vai reencarnar ali, que é um babalaô. Ali, a partir do nascimento dele, já começa toda uma preparação, como se fosse um colégio interno. Se ele, com 90 anos de idade, Klaus, ele não sabe tudo, quem dirá eu ou qualquer outra pessoa? Então, essa soberba que tem na diáspora, no IFA mesmo, não tem que ter, né? Esse é um dos motivos. É interessante você falar isso, Fernando, porque a gente percebe assim algumas mudanças, né, que essas coisas causaram, né, durante o tempo no culto afro propriamente dito.
Então, você tem um culto afro, que é um culto de escravos, antigos escravos, né, que vieram para o Brasil, Exatamente. e que não tinham condições financeiras e que não tinha estudos e tudo mais. E eles faziam os cultos com as coisas da natureza, né? Tanto que nas iniciações existe toda aquela reprodução de deitar na esteira, de ficar recolhido de forma como em cabaça, todas essas coisas. E aí, o que acontece? Hoje a gente vê que a religião afro, de modo geral, ela se tornou uma religião elitista, né? Você vai comprar uma vela de 7 dias, ela custa quase R$ 20. E isso tudo por causa dessas coisas, desse pensamento que as pessoas começaram a trazer dos anos 80, acho que até 70 não era assim, mas Mais de dos 80 anos 90, meados dos anos 90 para cima. para cá, né? Então Né, começou a se empresário? tornar uma religião elitista. E aí alguns sacerdotes sérios, não são todos os sacerdotes, mas os sacerdotes sérios, eles começam a terem que também cobrarem valores altos em coisas por causa de materiais que também são caros. Aí se abrem lojas de cunho religiosos e as coisas estão muito caras. E não é porque o Brasil as coisas são caras, porque o Brasil é caro, sim, mas é porque realmente se tornou religiões elitistas, né? Então, quando você fala de Umbanda, de Candomblé, de Quimbanda, você fala de Ifá, você fala de Vodum, você fala de qualquer meio que tenha uma religião de vertente afro, ela meio que se tornou elitista, né? E eu queria que você comentasse um pouco sobre a sua visão sobre isso. Por que você acha que cada vez mais um culto afro se torna caro no Brasil? Olha, Klaus, assim, eu vejo que não é nem. Eu entendo, os materiais são caros, tá? Veja, a questão de material tem muita coisa que é possível substituir. Um exemplo aqui muito simples, tá? Em vez de você fazer um oferendo, um adimum, um ebó, um aberó, um alguidar, você pode substituir por determinadas folhas. Por exemplo, a folha de mamona é meio que padrão, mas aí dependendo do ebó você muda. Um exemplo. Então tem muita coisa que dá para, por exemplo, em vez de vela você faz uma lamparina, com algodão, com dendê e tal. Enfim, mas o que torna muito elitista caro não é exatamente a questão dos materiais. É a questão que a diáspora, eu prefiro falar assim, porque a diáspora envolve todos os cultos, né? Se falar o nome, parece que é uma perseguição e não é. Claro, claro. A diáspora se tornou um sistema escravocrata e que aí é assim, o próprio Babalorixá e Yarorixá, ele não tem culpa. Ou ele segue esse padrão, ou ele fica excluído e a casa dele não anda. Então, acaba se tornando muito caro pelo status, pela questão dos alacados, dos achós, das roupas que eles usam, que são usadas, da questão do salão, das apresentações públicas, do status que a religião tem, entendeu? Acaba se tornando muito caro por isso. Né? Então, você vê sacerdotes, que aí eu também não questiono o valor, Klaus, acho que valor é muito complicado, não se questiona. É que nem Claro. igreja. Dá o dízimo que. Eu acho que se a pessoa procurou a casa, ela tem que se enquadrar no valor que o sacerdote. Todo mundo sabe que cobra. Não adianta as Claro, pessoas claro. falarem bonito. A matriz africana, Klaus, ela tem dois caminhos. Você tem o lado comunitário, que você vai ter o mínimo de gasto, mas dependendo do seu caminho, se for sacerdotal, você vai ter investimento financeiro. Isso não tem como. Senão, você fica no sistema comunitário, aquela coisa bem arroz com feijão, até dá. Mas, se o seu destino não for esse, vai ter que investir. E aí, se economiza muito, né, inclusive em materiais e outras coisas para os rituais, e se gasta muito para a festa pública, com roupa. Tem lugares que fazem buffet, enfim, daí é muita questão da ostentação. E se o sacerdote não fizer isso, para manter aquele franchise da família dele, passa a ser um franchise, porque qualquer um pode entrar numa família. Dificilmente vão te rejeitar. Até porque se a sua casa tiver giro, para a família é interessante. Então, isso para mim chama-se franchise. O que acontece?
ele é obrigado a entrar nesse lado elitista para poder ter nome e fazer a casa dele brilhar. Caso contrário, se ele tentar seguir o ritmo mais antigo, justamente dos anos 80, 70, ele vai ficar ali e a casa dele vai parar. Naquela época não pararia, era outra visão do culto e eram outros conhecimentos. Hoje pararia, o Klaus. É um campo delicado de falar, tá? E gasta-se muito para coisas que não são espirituais. Eu quero resumir assim: para o espiritual se economiza muito, né? Então, Sim, a sim, questão sim. muito do Estado. Tem essa pegada também. Ô, Fernando, quando uma pessoa está negativada, que você fez o jogo do IFA e a pessoa está negativada, qual o procedimento para que ela possa positivar de novo? Então, você abre um jogo, né? Você abriu o Pelé. Deu o Odu e Pelé, que é o Odu que abre o jogo. Ele vai vir eu e bi, positivo ou negativo. E pode vir positivo em mais de um fator e vice-versa. A partir dali, você vai sacar outros Odus, como eu faço, eu amarro o hipo, né? Que são os elementos para você entender o que está em o que está em pi. E o Ifá vai começar a revelar rituais. Ebós, Bori, Etutu, depende. Adimu, Acoxé, aí tem uma série de rituais. Comportamento também, que muitas vezes a pessoa está tendo comportamentos que são negativos, tiram a sorte da pessoa, tá? A pessoa pode estar... É muito complexo. Ela, por exemplo, ela pode estar num relacionamento que é totalmente prejudicial para ela. Ela pode estar numa linha profissional que não está no destino dela, né? Então, é através de rituais e de toda orientação que os versos, os excessos dos odus trazem. Esse é o básico, né? Então, Fernando, para o pessoal poder entender aqui melhor. Aqui está chovendo, rapaz. Aqui eu tô. Mas vamos lá. Uma pessoa, por exemplo, que se formou em uma determinada profissão. Ela se formou, mas ela consegue trabalho, sai, depois consegue outro, sai. Provavelmente essa não é a área dele. Então, quando se faz o jogo de fã, você consegue detectar isso para orientar o destino melhor dessa pessoa. Seria isso? Sim, sim. Não, e inclusive existem quedas do Opelé de sim ou não também. Que aí é uma técnica que o sacerdote usa. Por exemplo, tem pessoa que fala, eu não queria abrir o jogo, porque se eu abrir o jogo, eu sei que vão cair rituais. Eu só queria fazer uma pergunta, se existe. Não é falado, mas tem. Quero saber se tal profissão aqui para mim está no meu caminho. Claro que a pergunta é que sim ou não tem uma técnica, vai manifestar o Du ali, vai manifestar o Du, no mínimo um Odu, para dizer se é sim ou não, tá? E a partir daí, por ali, você já tem certeza se ela está no caminho ou não. Mas para uma análise mais profunda, aí teria que se abrir um jogo mesmo. Né? Uma check-up já maior. Mas você tem o Odu, Klaus, na verdade, não existe também uma receita de bolo. O sacerdote, ele pode sacar o Odu para qualquer situação. Entendeu? Esse, por exemplo, eu vejo muito pessoas pregarem um moralismo. Não, você não pode ir no Opelé se não for para tal coisa. Cara, ele não, tem que entender que a espiritualidade não segue os conceitos sociais. O conceito social é uma coisa, de certo e errado. O certo e errado, Cláudio, que é visto como moral e imoral hoje, há 100 anos atrás não era, mudava muita coisa. E a espiritualidade, ela não, ela vem com o tempo e ela tem o sistema dela, né? E a ciência IFA não vê por aí. Por isso que, independente do que a pessoa te fale, você tem que consultar a IFA para ver se ela está certa ou errada perante a IFA. De repente, ela pode estar sendo julgada por todo mundo, mas para a IFA ela está certa. Ou vice-versa, né? Então, o IFA você pode perguntar, claro, você não vai fazer uma pergunta mais sem lógica, mas você pode perguntar sobre qualquer assunto. Bacana, muito bacana. Com a questão dos signos, Fernando, como que funcionam as questões de sacada dos signos? O pessoal tem uma ideia, assim, claro que tem que se aprofundar nos estudos para entender isso, mas
Só para o pessoal ter uma ideia superficial, quando se fala dos signos no Ifá. Dos Odus, né? Uhum. O que acontece? Nós temos aí no IFA, tá? O IFA, ele, Klaus, eu não vejo como religião, porém, ele pode ser praticado, como eu digo, é muito complexo. É a mesma coisa, eu não vou aproveitar um espaço aqui para tentar impor verdades. Eu vejo que as pessoas fazem muito isso, eu não gosto disso, porque a espiritualidade, a base dela é a humildade. Então, o que acontece? O modo que eu vejo. Então, o IFA, você tem os 16 anciões, os 16 Odus Aguás, né? Que começa com Ediobê, Ediobê e termina com Ofumedi. São os 16, né? O Sheotura, que eles põem como 17º, Klaus. A gente pode falar sobre isso, mas aí o Sheotura não é o 17º Odu. Ele é usado para rituais como 17º. Tem uma certa diferença. Eu fiz até um vídeo, se você quiser eu te mando, sobre a questão da numerologia para os Odus Ifá. Então você tem esses 16, tá? Os 16 anciões, os 16 aguás. Lembrando que eles vêm como Mede. Os 16 Odus Ifás vêm como Mede. Coisa que no Erim de Logu não vem. Eles vêm como Cã, é uma perna só, e tem uma outra ordem, não segue a mesma ordem do Ifá. A partir do Odu Ofumedi, você já começa a entrar no 17º e você vai até o 256 Odus, multiplicando eles por eles mesmos, né? Então, um exemplo, você tem aqui o primeiro Odu, Oguemedi, o segundo Oiekumedi, né? O terceiro Iuorimedi, o quarto Odi, Oidimedi, que são os 4 pontos cardeais, que os 4 primeiros Odus, né? Inclusive tem até relação isso com a questão do Ibadu. A partir daí, você vai até o 16 e você vai multiplicando eles por eles mesmos. Ogbe Oyeku, Ogbe Iwori, Ogbe Odi, Ogbe Iroso, Ogbe Owari, e você vai indo. E ele forma um sistema, os 256 Odus formam um sistema que, para nós, na nossa crença, eles têm todo o conhecimento do passado, do presente e do futuro. E olha, eu estudo também bastante, pratico. Para mim, é isso mesmo, é uma coisa muito fantástica, cara. Ali você tem tudo. É tudo que você precisa, né, para conseguir resolver um problema, para evitar um problema, ou para puxar a sua sorte, para qualquer situação. São os chamados de signos, né? Então, é um sistema de presente, passado e futuro, e que ele se repete. Nada é novo no IFA. Tudo no IFA se repete. Agora, Fernando, uma vez detectado o destino dessa pessoa, tá? Uma vez detectado o destino dessa pessoa, se ele não for positivo, é possível mudar ou ela tem que seguir o destino? Não, Cláudio, você, no mínimo, vamos dizer assim, no mínimo você pode aquilo ali melhorar muito, né? E Fale tem um grande poder de transformar um lado impídio em Irene, positivo. Mas lembrando que também quando está positivo, ele pode negativar de novo. Então, isso você não tem assim, olha, por exemplo, o jogo abriu negativo para você. No IFA a gente não tem isso. Você tem que se conformar. Não, no IFA você então vai ver, bom, o que precisa para mudar? Você vai sacar outros Odus e vai ver os ebós, os rituais. Se é questão de iniciação, que também iniciação é a última coisa. A maioria das pessoas não estão procurando um sacerdote para serem religiosos. Isso é uma coisa também muito importante. 70%, 80%, Klaus, eu falo até que me procuram. Não é para ser religioso, não é para ser discípulo, almoifar, nada disso. É simplesmente para se cuidarem e viverem o mundo material delas. Para outros sacerdotes seria errado, eu não acho. Se a pessoa não nasceu para ser religiosa, ela não tem um destino de ser um discípulo de um sacerdote, por que ela tem que ficar vindo todo dia ou toda semana, tem que ter um ritmo religioso, né? Ela se cuida e você vai cuidando. Por que o Odu está negativo? Por tal motivo. Quais são os rituais e o comportamento
E sacrifícios que muitas vezes não é uma galinha que você vai dar. São sacrifícios, por exemplo, que a pessoa tem que mudar, sacrificar atitudes dela, escolhas dela por outra. Esse é o maior sacrifício. Porque muitas vezes a pessoa está viciada num ritmo de vida ao qual a IFA está falando, olha, isso precisa ser mudado. Ou muitas vezes não. Claro, depende, né? Então, tudo você tem como ou você mudar, ou você, no mínimo, melhorar. Agora, o conformismo, olha, isso aqui é negativo. Eu não conheço dessa forma. Bacana, muito bacana. Na verdade, Fernando, o que acontece é que a pessoa também tem que mudar muita coisa, né? É o que o Zodavi fala sempre. Ele diz que o Fá, ele não muda ninguém. Ele não vai transformar você em próspero, ele não vai fazer nada disso. O que vai fazer é a tua mente, a tua consciência, né? É você pegar a ferramenta e trabalhar a ferramenta para que você possa ter uma mente próspera, uma mente que corrija certos hábitos negativos e faça com que você tenha realmente é, essa guinada na vida, né? Isso é muito, muito bacana. O Ifaiori, você, com esse tempo todo de sacerdócio, já deve ter encarado muitos desafios, né? Qual foi, assim, você não precisa entrar em detalhes, que tem coisas que não dá mesmo, mas qual foi o maior desafio por alto, assim, que você, no Ministério do Axé, encarou? Olha, realmente, mas isso aí acontece constantemente, né? Sem entrar muito em detalhe, exatamente, por exemplo, uma pessoa que estava levando uma vida que para a família é errada, perante até a sociedade é errado, porém, espiritualmente, o jogo diz, esse aqui é o caminho dela. Só que aí o sacerdote tem que ter uma perícia de saber como ele vai lidar com essa pessoa. Porém, se Ifá está dizendo, é para você cuidar dela, você não pode correr. É um jogo de xadrez. Tem coisas que te colocam numa saia justa, e aí, Klaus, entra o conceito. Eu prefiro falar que é o meu conceito, falar que o Ifá, porque muda muito de uma casa para outra no Ifá também. Não tem uma. Mas no conceito meu, a espiritualidade ela é um jogo de xadrez. A fé, ela entra aí para 40%, Klaus. O restante é conhecimento e estrutura que um sacerdote tem para saber lidar com as situações. Né? Que muitas vezes aquela pessoa ela estaria sendo apedrejada socialmente, mas para o sagrado ela está certa. E Ifá diz, ó, você vai fazer isso, inclusive vai procurar até ajudar essa pessoa. E aí o social também vai te julgar. Mas aí ou você segue Ifá, ou você segue o que o ser humano fala. E abrindo um parênteses, os conceitos sociais são muito hipócritas, né? A gente tem que sempre lembrar disso, são injustos. Então, você não. O sacerdote, no meu ponto de vista, ele tem que seguir Ifá, não o que os outros acham ou deixam de achar, né? Mas já teve várias situações. Carlos, eu sou muito direto, eu posso até entrar num pouco mais intenso aqui, se você quiser. Mas fica a seu critério. Não, fica à vontade. Eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu e por exemplo, o caso de uma mulher, tá? A mulher chegou, estava acabada. Você via assim a tristeza no olhar dela. Ela estava anos já no candomblé, fez santo, e depois disso, a alegria dela foi embora. Antes disso, ela era garota de programa. Então, tem que falar o português, claro. Né? Tem que falar muito de não, português. E ela tinha muito dinheiro, ela estava muito bem financeiramente, ela tinha alegria. Mostrou uns vídeos, umas coisas do passado, você via que era uma vida colorida. Aí que tá, Klaus, eu não estou dizendo se é certo ou se é errado. Eu não sou Orumilá e Fá para julgar ninguém, muito menos Olodumare. Eu sigo o que Fá diz. Bom, ela acabou indo pela cabeça da família, que isso era um pecado, que isso era errado, a família de conceitos cristãos, também eu respeito. Enfim, aí ela acabou procurando o candomblé. Chegou no candomblé, ela foi apedrejada, dizendo que o santo repugnava isso, rasparam a mulher no santo. Ela ficou anos lá, tendo uma vida miserável, nada andando, passando até dificuldade.
Quando eu consultei, o jogo falou, não, ela tem que voltar lá atrás, o caminho dela é aquele. E agora? Pronto. E agora? Muitos sacerdotes não vão falar isso em público, porque eles querem fazer o moralista, somente numa live. Eles não vão falar isso. Mas essa é a realidade. E os sacerdotes estão vivendo, sabe que é assim. Muitas vezes Ifá dá o caminho para a pessoa que é julgado socialmente, mas a sorte dela está ali. E o sacerdote, ele tem que se, ou ele segue Ifá, ou ele segue o que os outros acham, né? E ela voltou, falei para ela, olha, minha opinião, você pensa, não faça nada, larga tudo, larga nem pega os seus assentamentos, isso aí não vai ser para você. Você não nasceu, você tem que cultuar o orixá de outra maneira. E ela tinha outras energias que tinham que ser cultuadas como prioridade, não era orixá. Não era orixá. Teve que se educar de novo, né? E está dando certo, 2 anos para cá. A vida dela está voltando tudo como era antes. E agora? É interessante você falar isso aí, ô Fernando, porque eu já cuidei de pessoas em consultas que fizeram cabeça para orixá e a vida da pessoa, ao invés de decolar, deu piora, né? Piorou, né? Porque não era ali para ela fazer aquilo, né? Isso é interessante. Depois que isso é detectado, é meio complicado, né, de resolver. Aí, no entanto, a gente encaminhou para sacerdotes que podiam ajudar, né? Porque, enfim, o orixá não é a minha área de atuação. E parece que a pessoa agora está dando uma guinada, né, na vida melhor, porque tinha fechado os caminhos, ela tinha feito. Eu não sei o que aconteceu, também nem posso falar numa live certas coisas, mas realmente tem muito a ver aí com essa situação que você elencou, né? São situações, Cláudio, que acontecem assim. Eu posso estar falando com você, daqui a pouco alguém me chamar, e ser uma pessoa que está nesse caminho. Ó, tem como você consultar para mim? E aí? Né? E muitas vezes a pessoa, não, você tem que fazer o santo. É uma pessoa que cuidava de entidade, não vou especificar para não. Cuidava, estava bem, mandaram despachar, acabaram com a pessoa. E aí, a sacerdotisa lá não quis assumir a culpa. A culpa é da pessoa. E a pessoa é sempre crítica. A pessoa já está em depressão, está mal, cabisbaixa, entendeu? Você está num relacionamento, perdeu o relacionamento, perdeu uma condição financeira que ela tinha, que é importante sim, não vamos ser hipócritas, todo mundo quer ter um conforto financeiro sim. Certeza. E aí, além disso, ficava o dia inteiro num terreiro, num Natal comunidade, escutando fofoca, e a vida dela não andava. Escutando fofoca, a sacerdotisa falando nome de família, que a minha família é isso, é fulano, sou neta de ciclano, tá. E a pessoa ali com a vida parada. E aí? E eu falei para ela, eu vejo que você tem que largar isso e cuidar de maneira individual. E é o que ela está fazendo, Cláudio. Até onde vai dar certo? Também não posso ter certeza, mas até o momento está andando. E está voltando bem o que era antes. Né? Bacana, muito bacana. Vou fazer uns anúncios aqui, Fernando. Eu tenho uma última pergunta para fazer para você passar aqui seus contatos para as pessoas que desejam se aprofundarem aí nos seus destinos, né? E terem também um mapeamento melhor sobre essas situações, né? Tem muita gente que pode muito bem ser ajudada e, às vezes, por falta de conhecimento, de ferramentas, ou até mesmo de uma pessoa que a oriente, ela fica penando tempos e tempos na vida, quando, na verdade, pode resolver de uma forma muito prática, com a orientação certa, a pessoa certa ali, fazendo a leitura do que ela precisa de uma forma bacana. Então vamos lá, galera. É o seguinte: após acabar essa live aqui, vai começar uma live minha aí para falar. A gente já fez uma magia, uma live falando por que suas magias não dão certo. E após essa live do Fernando, eu vou fazer uma live mais rápida aqui, que domingo eu não pude fazer. Vamos fazer sua magia funcionar. Então, depois dessa live aqui, a gente vai fazer essa live falando sobre como fazer sua magia funcionar, ou pelo menos te dando caminhos para que ela possa ter mais funcionalidade. Porque muitas pessoas às vezes comentam comigo que elas fazem rituais que aprendem, elas fazem rituais de cursos que aprendem em tudo que é lugar,
elas às vezes são tempos e tempos de religiões, e acaba que elas, quando tem que botar a mão na massa, a parada não acontece como elas queriam ou não acontece. Então, vamos elencar aqui alguns pontos, tá? Daqui a pouco, para que possa dar uma ideia melhor dessa programação de rituais para que possa dar certo, né? Para você que está me assistindo. Nós estamos com um curso aberto aí da Santa Morte, turma 10. Então, nós já formamos mais de 200 pessoas, tá? E essas mais de 200 pessoas já estão trabalhando aí de forma bacana com La Santa Morte, tá? Então, se você quer fazer o curso básico da Santa Morte, você pode nos procurar através do telefone aqui embaixo e se programar para fazer a sua matrícula. Curso da Santa Morte básico que faz com que você possa continuar seus estudos do nível intermediário e avançado até chegar a nível mestre na egrégora de la Santíssima Morte. É uma oportunidade bacana e você não vai se arrepender. Nós estamos também com o curso da arte da guerra aplicado à magia. Muito tem se falado sobre a arte da guerra de Sun Tzu, né? Livro muito famoso no meio acadêmico, principalmente nos meios acadêmicos de administração, de contabilidade, dessas áreas mais exatas, né? Principalmente aplicada a vendas e também por coaches. Então, a arte da guerra aplicada à magia, nós pegamos aí toda a estrutura do livro e vamos trazer numa linguagem para que você aplique nos seus rituais de ataques e defesas, tá bom? Saber quando atacar, quando se defender. Às vezes, a defesa é o melhor dos ataques. Então, você pode vir nesse curso aí e aprender com a gente. Se você precisa de consultas espirituais e trabalhos mágicos para valer, ligue aí ou fale no WhatsApp no 85996880620. Fale com o Klaus e a gente faz aí a leitura do seu oráculo e vê que tipo de ritual você precisa para alavancar sua vida e também resolver o seu problema. Meu querido Ifayori, é o seguinte. Qual o conselho que você dá para uma pessoa que deseja se... Primeiro, são duas perguntas, tá? Para o pessoal saber. Primeiro mulheres podem se iniciar em Ifá? Essa é uma das perguntas. Pode? Podem passar pelo Chefá, pelo Itefá também. Não poderiam ter contato com Iaodu Logodê, que é Iaodu, né? Verodu, aí não, mas a iniciação sim, com certeza. Se tornarem até sacerdotisas, Yanifá. Maravilha. Sim. E qual é o conselho que você dá para essa galera que nos assiste que quer se iniciar em Ifá? Quais são as características principais que essa pessoa precisa ter e qual é o caminho correto que ela precisa seguir para uma iniciação em Ifá? Assim, como eu falei, um caminho correto é complicado, mas o que eu aconselharia? Procurar um sacerdote por indicação, não pelo marketing que ele faz na internet, ou pelo que ele fala, enfim. Não nada contra. Eu também tenho as redes sociais, o Ministério do Axé, faço também, mas indicação, alguém que já se cuidou com ele, fez rituais, que posso falar, Klaus, olha, eu fiz, gostei. E você ir passar por uma consulta e passo a passo, não ir de cabeça, não aconselho de cabeça, aconselho uma coisa progressiva. E assim, Klaus, a iniciação é complicada. Tem pessoas que não nasceram para passar por iniciação. Elas nasceram só para se cuidar. Temos que ver que criar um padrão no Ifá, que você tem que passar pela primeira porta, que seria o Chefá, segunda porta, o Tefá, o Telo e tal, mas esse padrão você tem na diáspora, que tem que raspar, não tem. No Ifá, depende do seu caminho. Muitas vezes não vai ser bom você assumir nem um Chefá. Muitas vezes você precisa. Aí que tá, depende de cada ori, né? Tem gente que vai ter aquela cobrança, tem gente que não tem a cobrança, né? Em outras palavras, é isso. Bacana, muito bacana. Meu querido Fernando... Por indicação.
Pegar um sacerdote por indicação. Sim. E com cautela também, não vai com tudo. Seria isso. Bacana. Meu querido Fernando, como que o pessoal te acha e como que se achegam ao Ministério do Axé? Então, a nossa casa aqui, né? O nome aqui é Ilê Axé Alaquedé Orum, é o nome da casa. O Ministério do Axé é um nome mais teórico, né? Nós estamos nas redes sociais com esse mesmo nome, Ministério do Axé. No Instagram, no Facebook, no YouTube e tal. E tem o contato, o meu WhatsApp é o 11, que é São Paulo, 9404-28677. Esse é o nosso Pode contato. repetir, Fernando? Pode repetir ele aí para o pessoal? É 11, né, São Paulo, 9404-28677. É o Bacana. contato do Ministério do Axé. E nas redes sociais também tem os contatos lá, tudo, né? As pessoas Tem quiserem entrar. no Facebook tem o grupo do Ministério do Axé, né? Vocês, É o grupo que você está lá, você faz é, parte dele. Ministério vocês do podem Axé. botar Ministério do Axé, quem gosta de IFA e quer se consultar, ou quer um caminho iniciático, que procura aí o Fernando lá. No próprio Facebook também você consegue, além do telefone direto dele, e você consegue manter contato e informações a mais aí sobre este caminho, tá bom? Se você gostou da live, dá um like, compartilhe o trabalho do nosso querido irmão, que é um cara fenomenal, um cara que eu gosto muito, um cara com muita humildade, e é uma pessoa que tem uma sabedoria incrível aí, anos de prática no IFA e no Candomblé, tem muito a agregar aí, conhecimento, que é a busca de todos nós, cada vez mais temos mais e mais conhecimento. Então dá um like, compartilha aí o trabalho do nosso querido irmão, e vamos seguindo até a próxima live. Daqui a pouco eu volto para falar de magia com vocês. Meu querido Fernando, gratidão imensa aí por disponibilizar. A gente estava aí, né, cara, tentando fazer essa live um tempo aí, e você conseguiu na última. Você conseguiu aí arrumar esse tempo hoje. Eu falei, não, vamos embora, vamos tocar, porque a gente precisa levar essas mensagens aí para o pessoal. Galera, um forte abraço, até a próxima e a gente volta daqui a pouco com Vamos Fazer Sua Magia Funcionar. Fernando, valeu! Abraço, Xé.